noite. Boa noite. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada nominal dos senhores vereadores. Vereador Antônio Carlos da Silva. Presente. Vereador Guilherme Vilela de Lima. Presente. Vereador Joaquim Reis Pereira da Silveira. Presente. Vereador José Acácio Vilela. Presente. Vereador Mauro Celso Souza Santos. Presente. Vereadora Paulina Desidéria Cândido. Presente. Vereadora Sandra Aparecida de Carvalho Nascimento. Presente. Vereadora Sandra Mara Moraes da Silveira Borges. Presente. Senhor presidente, declaro que se encontram presentes 9 vereadores, sendo verificado quórum para a realização desta reunião. Por haver quórum regimental e sob a proteção de Deus, damos por aberta a presente reunião. Teremos agora o pequeno expediente. Ata da 4ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da Câmara Municipal de Alpinópolis. Ata número 004/2018. Aos 5 dias do mês de março do ano de 2018, às 18h30, nessa cidade, comarca de Alpinópolis, estado de Minas Gerais, no prédio da Câmara Municipal, no plenário Vicente Vilela Lemos, realizou-se a 4ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da Câmara Municipal de Alpinópolis, sob a presidência do vereador José Acácio Vilela. Pequeno expediente. O vereador Rafael Henrique da Silva Freire, primeiro secretário da Câmara, constatou a presença dos seguintes senhores vereadores: José Acácio Vilela, Rafael Henrique da Silva Freire, Mauro Celso Souza Santos, Sandra Mara Moraes da Silveira Borges, Antônio Carlos da Silva, Guilherme Vilela de Lima, Joaquim Reis Pereira da Silveira, Paulina Desidéria Cândido e Sandra Aparecida de Carvalho Nascimento. Com a presença de 9 vereadores, o senhor presidente, nos termos do artigo 124, parágrafo 1º do Regimento Interno, declarou aberta a sessão por haver quórum regimental e sob a proteção de Deus. Ato anterior. As atas da 2ª e 3ª reuniões ordinárias foram aprovadas. O vereador Joaquim solicitou que constasse em ata que ele chegou no final da reunião na Prefeitura. Reunião esta para questionar o motivo do não recebimento dos bens. Portanto, não participou de toda a reunião, como disse o assessor parlamentar. Expediente, oriundos do prefeito. Projeto de lei número 004/2018, que dispõe sobre a abertura de crédito especial à dotação que mencione e dá outras providências. Projeto de lei número 005/2018, que dispõe sobre a abertura de crédito especial à dotação que mencione e dá outras providências. Projeto de lei número 006/2018, que dispõe sobre veículos abandonados e dá outras providências. Oriundos diversos, sem matéria. Apresentados pelos vereadores. Projeto de resolução número 007/2018, que regulamenta a prestação de contas de adiantamentos e reembolso para despesas com viagens dos vereadores e servidores e dá outras providências. Grande expediente. Pronunciamento no grande expediente não houve. Tribuna livre sem inscrição. Momento da presidência. O senhor presidente José Acácio explicou que só poderá falar em explicação pessoal o vereador que se inscrever antes com o assessor parlamentar e que não é permitido à parte. Falou sobre os projetos para serem votados nesta reunião, projetos considerados importantes de autoria do senhor prefeito municipal e de como é importante a comunicação entre executivo e legislativo. Lembrou que esse ano é ano de eleição e parabenizou o senhor prefeito que está aceitando verbas de deputados, tanto da situação quanto da oposição. Parabenizou também o senhor prefeito por ter conseguido a verba para a construção de passarela na Vila Betânia, pois isso é promessa de campanha de vários deputados que por aqui passaram, eleitos ou não. Ordem do dia. O senhor presidente consultou os vereadores se poderia colocar em pauta os projetos de autoria do senhor prefeito municipal nesta reunião, conforme artigo 138, parágrafo 1º do Regimento Interno da Câmara, que são: projeto de lei número 004/2018, projeto de lei número 005/2018. Todos os vereadores votaram sim, tendo a vereadora Paulina dito que, como o plenário é soberano, votaria sim, mas que já ficaria avisado e que não precisaria repetir todas as vezes.
Consultou em seguida se poderia colocar as urgências dos referidos projetos em discussão e votação, e todos os vereadores concordaram. Colocando a urgência do projeto de lei número 004/2018 em votação, em discussão, a vereadora Sandra Aparecida se manifestou favorável em votar todos os projetos nesta reunião, inclusive o projeto para a construção da passarela, que foi promessa de vários deputados, e também a verba para o campo. O vereador Rafael disse que não vê nenhum problema em votar os projetos nesta reunião. Primeiramente, porque são projetos de interesse da coletividade. Segundo, que é uma demanda que se arrasta por muito tempo, tanto dos moradores do bairro Santa Efigênia, referente ao campo, quanto dos moradores da Vila Betânia, referente à construção da passarela. Disse que é sabido que tem um tempo para que esse dinheiro chegue ao município e, se não for seguido à risca, a Prefeitura deixa de receber esse recurso. Colocada a urgência em votação, foi aprovada por unanimidade. O senhor presidente paralisou a reunião por 5 minutos para a elaboração do parecer da comissão, da qual recebeu parecer favorável para a única discussão e votação. Colocado em única discussão o projeto de lei número 004/2018, o vereador Guilherme diz que esse projeto visa a reforma do campo, gramado, vestiários, arquibancada e banheiros. O vereador Rafael falou que é uma obra muito esperada pelos moradores do bairro Santa Efigênia, mas gostaria que o Departamento de Esportes desse atenção especial ao campo depois das melhorias. Salientou que concentrar todas as atividades esportivas no Campo Ceia não é interessante, pois no bairro Santa Efigênia tem uma quantidade grande de crianças, jovens e adultos que praticam esporte e estão procurando atividades esportivas, e não só o futebol, e que tem um acompanhamento na conservação do campo. O vereador Mauro disse que o projeto vem numa boa hora e é visível a necessidade de mais espaço para o esporte, e que não pode pensar somente no futebol. E o campo atenderá não só o bairro Santa Efigênia, mas toda a população. A vereadora Sandra Mara manifestou favorável ao projeto pela sua importância e, como falou o vereador Rafael em outra reunião, sobre o descaso do governo federal e estadual em atender os municípios e como agora estão tendo oportunidades nesse ano em conseguir com deputados essa emenda. Parabenizou o senhor prefeito, que tem aceitado verbas que vêm de onde vier, pois o importante é atender a população. Disse que o campo é muito importante para os moradores do bairro Santa Efigênia. O vereador Guilherme salientou que, além das melhorias, o referido campo já está sendo iluminado e que o prefeito quer tornar o campo do bairro Santa Efigênia um campo oficial. A vereadora Paulina falou que a melhoria do campo Santa Efigênia trará só alegria para as pessoas do bairro e região, e que após as melhoras sabe que não vai ser abandonado e sim bem cuidado pela prefeitura e também pelos moradores. Falou que antes não tinha nada. O ex-prefeito reformou o polo esportivo, campo ceia, pista de skate. O vereador Joaquim parabenizou a todo o pessoal que pratica esporte e agradeceu ao deputado Marcos Montes por essa grande emenda. Falou que a maior importância que tem naquele campo vem da dedicação do Dilu. Tem que fazer acontecer, não só no esporte, mas também em outras áreas, que construir é fácil, mas fazer tudo acontecer é muito difícil. Como já foi dito, não pode ver de onde vem a verba, e sim o bem do bairro Santa Efigênia do município. O senhor presidente comungou da palavra do vereador Mauro, que muitas vezes um prefeito não segue a obra do outro. Lembrou que o senhor Antônio de Freitas, quando foi prefeito, começou a construção de uma piscina no Campo Ceia e entrou outro prefeito e não continuou. O senhor presidente colocou sob a deliberação do plenário a dispensa do interstício de 7 dias, conforme artigo 195, parágrafo único do Regimento Interno, e foi aprovada por unanimidade. Colocado em única votação, o projeto de lei número 004/2018 foi aprovado por unanimidade. Em seguida, o senhor presidente colocou sobre deliberação do plenário se poderia colocar em discussão e votação a urgência e também a dispensa do interstício de 7 dias, conforme artigo 195, parágrafo único do Regimento Interno do projeto de lei número 005/2018. E também do projeto de lei número 006/2018, tendo sido aprovado por unanimidade. Colocada em votação a urgência do projeto número 005/2018, foi aprovada por unanimidade. O senhor presidente suspendeu a reunião para elaboração do parecer da comissão mista, a qual apresentou parecer favorável para a única discussão e votação. Colocado em discussão, o vereador Rafael disse que acredita ser um projeto de interesse de muitos moradores do bairro Vila Betânia, que inclusive sua suplente Elaine já cobrou dele várias vezes. Diz que no início do ano de 2017, ele e o vereador Mauro enviaram solicitação ao deputado Aelton Freitas para a construção dessa passarela, mas infelizmente não foram atendidos.
mas que bom que outro deputado se disponibilizou a trazer esse investimento para o município. Enfatizou que não era somente a passarela. Tem também obra de galeria para a captação da água da chuva e não sabe se nesse valor está incluso a iluminação. E se não tiver e for possível, seria interessante a administração dar uma atenção especial às partes de acesso ao bairro. Diz que é um projeto que trará melhorias significativas tanto para os moradores quanto para quem utiliza o bairro para seus afazeres. Lembrou que no referido bairro está situado um ponto turístico do município, que é o Monte das Oliveiras. O vereador Mauro disse que além da passarela, que dará mais segurança para as pessoas e que o prefeito está tendo a oportunidade de ter um marco em seu governo, pois a entrada da cidade é um cartão de visita. Disse que é uma obra que trará bastante benefício e o mais importante é que vem de uma emenda parlamentar, pois o município já tem muitas despesas. O vereador Guilherme disse que conversou com o engenheiro da prefeitura e ele disse que a iluminação não faz parte do projeto, pois a verba é específica para a passarela, acostamento, pavimentação da rua Santo Antônio, mas que está sendo estudado para ser feito através do município. Diz que será feita a drenagem dos dois lados da MG, acostamento, pavimentação da rua Santo Antônio e entrada do bairro Vila Betânia, do Ronaldo até a União Postos Artesianos, trecho paralelo à MG, Agroalpe até a funilaria do Berson. O senhor presidente indagou ao vereador Guilherme se o trecho do Ronaldo com direção à Madeireira São João. O vereador Guilherme disse que esse trecho não entra nessa obra e que a passarela vai ser da rua Santo Antônio até o bairro Vila Betânia. O vereador Joaquim falou que esta obra é de muito benefício para a segurança dos moradores do bairro Vila Betânia e de muita importância para a cidade e que já foi destinado como distrito industrial. Parabenizou o deputado Marcos Montes pela emenda. O vereador Mauro disse que após a explicação do vereador Guilherme gostaria de estudar mais o projeto, pois a passarela é para melhorar o acesso, que em seu ponto de vista o projeto está totalmente equivocado, pois se assim for não irá viabilizar o acesso de pedestres e que o correto seria interligar a rua Santo Antônio, passar de frente à Madeireira São João e interligar com a rua que dá acesso à Rua Bahia. Disse que estavam em um debate saudável e com maturidade. O projeto é para ser debatido e que, em seu ponto de vista, tem que rever, pois a direção está errada. Deixou claro que não é contra o projeto, mas que é uma questão que vale a pena analisar, pois o foco principal do projeto é dar conforto ao pedestre. O vereador Rafael disse que entende as colocações do vereador Mauro e que são pertinentes, mas no momento não estavam debatendo o projeto de engenharia, e sim a abertura do crédito, e não criando esse crédito, depois não tem como propor a mudança. Salientou que a administração faça um compromisso de acolher as opiniões contrárias, ouvir a população, pois é necessário com a obra dessa intervenção. E que sentem a engenharia, a administração, vereadores, a população, e para buscar um consenso, pois o que não pode é perder o recurso. Salientou que na reunião passada fez uma crítica aos poucos recursos que chegaram ao município. Não é o seu deputado, não é o deputado que irá apoiar, mas deve-se lembrar que é uma verba carimbada, e se não pleitearem um recurso, outro município tem certeza que vai. A vereadora Sandra Mara fez das palavras do vereador Rafael as suas. Disse que trabalhou na Vila Betânia há 15 anos, a passarela é um sonho, é para atender os pedestres e que não podem de maneira alguma perder esse recurso. Frisou que nenhum dos vereadores tem engenharia, depois com certeza teria que ser discutido, mas o local cabe à engenharia decidir. No momento, cabe a eles a aprovação para não perder esse crédito. O vereador Mauro deixou claro que é totalmente favorável ao projeto. Tem que aproveitar a emenda que está vindo, que o senhor prefeito está com uma oportunidade de ouro de deixar um marco em seu governo. Diz que não está criticando, está apenas levantando uma questão que está no projeto inicial. Como foi dito pelo vereador Guilherme, cabe a eles debater para fazer o que for melhor para o pessoal do local. A vereadora Sandra Aparecida disse que foi muito válido o levantamento do vereador Mauro e a colocação do vereador Rafael, mas que o projeto está apenas pedindo autorização para abertura de crédito e que o líder do governo, vereador Guilherme, fique responsável para que na hora da elaboração do mesmo, do mesmo jeito que está fazendo um debate com maturidade, faça também depois do projeto aprovado. Em seguida foi colocado em votação o projeto de lei número 005 de 2018 e foi aprovado por unanimidade.
O senhor presidente paralisou a reunião para elaboração do parecer do projeto de lei número 006/2018, o qual obteve parecer favorável para a única discussão e votação. Colocado em votação, a vereadora Sandra Aparecida falou que é um projeto muito importante, inclusive fez essa indicação em 2017. Com isso, evitará a proliferação do mosquito da dengue. O vereador Rafael salientou que foi discutido na comissão, mas que seria bom ficar registrado que os veículos das vias públicas estão dentro desta lei. Já os veículos que se encontram em terrenos particulares se enquadram na lei da limpeza dos terrenos. Falou que esta lei, além de ser reivindicação da população, é também uma exigência da Polícia Civil e Militar da cidade. Disse que é uma medida de segurança e também de saúde pública. O vereador Mauro disse que a intenção do projeto é evitar a proliferação de bichos, pragas, ratos e também a questão da estética da cidade. Colocado o projeto de lei número 006/2018 em votação, foi aprovado por unanimidade. Explicação pessoal. Sem matéria. Ordem do dia. 12/3/2018. Apreciação do veto total do projeto de lei complementar número 001/2018, que dispõe sobre criação de cargos de provimento efetivo do município de Alpinópolis e altera a lei complementar número 04/2001. Projeto de resolução número 007, de 1 de março de 2018, que regulamenta a prestação de contas de adiantamentos e reembolsos para as despesas com viagens dos servidores, dos vereadores e servidores e da outras providências. O senhor presidente solicitou a atenção da comissão referente ao projeto de resolução número 007/2018, pois é uma exigência da promotora, que a Comissão de Legislação e Orçamento olhasse com carinho, pois estão atendendo a um pedido da promotora. Encerramento. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão. Eu, Rafael Henrique da Silva Freire, primeiro secretário da Câmara Municipal de Alpinópolis, fiz esta ata por delegação de poderes, que uma vez lida e achada conforme, vai assinada por mim, pelos senhores membros da mesa e pelos vereadores que se interessarem. A ata da 4ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da Câmara Municipal de Alpinópolis, no dia 5 de março de 2018, está em discussão. Votação. Vereadora Paulina. Vereador Joaquim. Sim. Vereador Guilherme. Eu só peço que compute novamente o voto da dona Paulina. Sim. Sim. Estava desligado mesmo. Vereador Dan Carlos. Sim. Vereadora Sandra Silveira. Sim. Sandra Carvalho. Sim. Rafael Freire. Sim. Mauro. Sim. Ato está aprovado. Todos os vereadores, eu pedi a Genoveva que distribuísse uma cópia para todos os vereadores, que a gente nem ia ler a ata, certo? Mas para os vereadores ler a ata com antecedência. Como não deu tempo, a ata correta é essa que está aí, só que começa a assinatura aqui pelo Mauro. Porque cada vereador tem uma ata. Só que a gente não conseguiu, então, Veva, continua as leituras normal das atas, porque as atas estão gastando um tempo muito grande, né? Terminou o pequeno expediente? Ordens do prefeito, projeto de lei 07, que dispõe sobre a abertura de crédito especial, a dotação que mencione e da outras providências. Ofício 052, comunica veto parcial do projeto de lei 05, que dispõe sobre obrigatoriedade de envio de leis sancionadas ou promulgadas pelo chefe do Poder Executivo à Câmara Municipal e da outras providências. Tem cópia com os vereadores. E projeto de resolução 08, de 9 de março de 2018, substitutivo ao projeto de resolução 04, que dispõe sobre convalidação do ato 05, de autoria da mesa diretora. Também tem uma cópia, aliás, esse não é da mesa diretora, não. Esse é da vereadora Sandra Aparecida de Carvalho Nascimento.
uma cópia no caso de vereadores. Pode continuar, senhor presidente. Foi lido o veto do senhor prefeito ao projeto número 05/2018? Não. Esse projeto aqui, 005/2018, agora, que entrou sexta-feira, também não vai. Foi distribuído. Aí não vai fazer a leitura do veto, então. Tudo bem. No grande expediente estão inscritos todos os vereadores. Cada vereador tem 4 minutos. Vereador Guilherme Vilela de Lima. Primeiramente, boa noite aos nobres edis, ao público presente. Venho aqui trazer um recado do diretor de esporte, nosso amigo Paulinho da Teles Calçados, na qual ele vem dizer e convidar a todos que a CEMIG promove a rodada do Jô Juninho em Alpinópolis, que é sub-13 e sub-17, dia 16/3, dia 17 e 18/3. Aí tem os horários aqui, dia 16/3, das 2 horas da tarde até as 8 horas da noite, do dia 17, das 8 da manhã às 8 horas da noite, do dia 18, das 8 horas da manhã às 4 horas da tarde. E aqui vamos ter as cidades que vão estar vindo para nosso município e vão ficar aqui dentro da nossa cidade para estar participando. E ele pede para que todos possam estar prestigiando esse grande evento. São mais de 40 modalidades, são 20 cidades com 2 equipes cada cidade, então vão dar 40, se não me engano, 42 times aqui dentro do nosso município, das quais participam Muzambinho, Gospé, Três Corações, São João del Rei, Caxambu, Itaú de Minas, Poço Fundo, Jacutinga, Botelhos, Baipendi, Perdões, São Lourenço, Arcos, Itanhandu, Extrema, Piuí, Carmo de Minas, Lavras, Paraguaçu, Campo Belo, Machado e nossa querida Alpinópolis. E também essa semana já inicia o bairro contra bairro, barra versus bairro, e vão ser os jogos toda terça e quinta-feira, das 19 horas às 22 horas. Então, das 7 horas da tarde às 10 horas da noite, toda terça e quinta, durante todo esse procedimento. E assim, em breve, ele também vai estar lançando o bairro contra bairro, também da categoria infantil, jovem, também pessoal, para que estejam todos participando e tentando expandir essas modalidades esportivas, na qual, assim que realizar o calendário esportivo sobre o bairro contra bairro desse pessoal, eu vou estar trazendo para todos aqui também. No mais, devolvo a palavra. Com a palavra, vereador Joaquim. Bom dia a todos, colegas de vereança e público presente. Muito obrigado, devolvo a palavra. Com a palavra, o vereador Antônio Carlos. Eu também, hoje eu não tenho nada a questionar, não, senhor presidente. Devolvo a palavra. Obrigado, vereador. Com a palavra, a vereadora Paulina. Eu tenho muito que agradecer a Deus, que graças a Deus está indo tudo bem, então isso aí é uma alegria para a gente muito grande, porque a prefeitura, graças a Deus, muita gente falou que não ia dar certo, e graças a Deus lá vai, cada dia que passa, graças a Deus está melhor, as coisas, o trabalho, está tudo na prefeitura, a gente fica muito satisfeito de saber como está a prefeitura, está indo bem, graças a Deus. Então tem que agradecer ao prefeito, o vice-prefeito e o povo que trabalha na prefeitura, que está, graças a Deus, todo mundo erguendo suas cabeças, fazendo seu trabalho muito bonito. Então tem que muito agradecer a Deus. Devolvo a palavra. Com a palavra, a vereadora Sandra Mara Moraes da Silveira Borges. Senhor presidente, boa noite a todos. Está desligado? Chega mais perto. Pronto, boa noite. Boa noite, vereador. Aos colegas todos. Eu gostaria só de aproveitar a oportunidade de cumprimentar o público presente e cumprimentar o nobre colega Rafael
que recebeu um convite muito importante aqui, que eu achei que a gente deveria até de cumprimentá-lo por esse motivo. O Avante, que é o partido dele, né, veio convidá-lo para estar disputando uma vaga nas próximas eleições. Então, eles deixaram uma vaga aberta para o nobre colega nosso, para estar disputando ou para deputado estadual ou para deputado federal nas eleições agora de 2018. Então, parabenizar, porque não é todo dia que se recebe um convite desse, né? Devolvo a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Mauro Celso. Boa noite, presidente. Boa noite aos novos colegas. Boa noite ao público presente. Parabenizar, né, o novo colega, o vereador Rafael Freire. Deus tem te levado para caminhos maiores, né, tem direcionado aí em propósitos maiores, mais, né, bonito. Mas, de certa forma, devemos sim te parabenizar, porque hoje você é um jovem, né, iniciando na política, aí, como, né, no seu primeiro mandato aí na vereança, e já se destacando a ponta aí. Te acompanho na sua carreira, sei que não é o único, tem outros, né, outros partidos também nessa sondagem aí, te acompanhando, sei que recebeu aí outros convites também, nesse sentido, dessa magnitude, para que pudesse aí estar pleiteando uma candidatura para deputado dentro do nosso estado. Então, assim, uma prova que o que foi feito dentro dessa casa, o trabalho desempenhado, o empenho, a visão, a direção do trabalho que você vem fazendo e que, de certa forma, o grupo vem desenvolvendo dentro dessa casa, está sendo, né, está tendo visibilidade e está sendo visto lá fora. Parabéns. Devolvo a palavra, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Sandra Aparecida. Sandra Carvalho. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, os nobres colegas e o público aqui presente. O meu tempo, vou passar para o nobre colega, o vereador Rafael, e parabenizar você também, Rafael, pelo convite, que são poucas pessoas que recebem um convite, ainda mais você que entrou de vereador pela primeira vez, né? Está recebendo esse convite. Parabenizar. Muito obrigada. Com a palavra, o vereador Rafael Henrique da Silva Freire. Senhor presidente, boa noite. Boa noite. Boa noite aos colegas de vereança, boa noite ao público aqui presente. Agradecer inicialmente, né, as considerações feitas pelos colegas vereadores, colegas estes que nutro profundo respeito e admiração, né, e dizer aos senhores e às senhoras que tudo isso é resultado de um trabalho que construímos juntos. Não foi somente o vereador Rafael Freire. Os frutos que hoje nós colhemos são graças à união, ao trabalho de equipe, né, que a nossa bancada realizou durante 2017 e espero, né, que continue a realizar no ano de 2018. Fico muito lisonjeado pela lembrança do meu partido, embora eu não tenha me posicionado oficialmente ainda em relação a essa candidatura, mas de antemão já adianto aos senhores que, embora outros convites tenham surgido, não é este o meu propósito de vida neste momento. Não tenho a pretensão de disputar estas eleições, mas é um motivo que me deixa muito, muito feliz, né, por saber que partidos lá fora estão acompanhando o meu trabalho dentro da política em Alpinópolis, têm visto com bons olhos a nossa atuação, e isso nos cacifa, né, a receber um convite desta magnitude. Sei da responsabilidade que porém a política ela é muito perversa. Política, hoje em dia, ela nada mais é do que uma ilusão, né? Nem sempre conseguimos colocar em prática tudo aquilo que a gente acredita, tudo aquilo que a gente defende, tudo aquilo que a gente espera e pretende para o nosso povo. Mas, estando na política ou fora dela, os senhores terão em mim um grande defensor, né, das causas sociais, de mais igualdade, de mais transparência e maior diálogo dentro da política, e é isso que eu espero, principalmente em relação a Alpinópolis. Agora, sobre
3 projetos que estamos, né, dando entrada nesta casa hoje. Faltam alguns vereadores ainda para assiná-los, mas eu gostaria de tecer algumas breves considerações a respeito desses 3 projetos. De manhã, um pouco mais cedo, né, à tarde, aliás, eu tive reunido com o vereador Guilherme, líder do governo, para passar a ele as nossas intenções em relação a esse projeto. E são 3 projetos que eu fiz questão que fosse compartilhado com os 9 vereadores. Eu não quis assinar sozinho os projetos, porque eu acho que são projetos que irão beneficiar e muito a nossa população. O primeiro projeto de lei, né, de lei ordinária, é o que revoga a isenção de tributos à Copasa. Como todos sabemos, a Copasa tem gerado grandes transtornos ao nosso município. E quando eu digo Copasa, é importante fazer esse parênteses, que eu não me refiro aos funcionários que lá estão. Eu digo a Copasa enquanto empresa, principalmente a sua chefia, que são cargos de confiança nomeados pelo governador. Nesse projeto de lei que agora estamos propondo, ele busca revogar qualquer isenção que a Copasa tinha em relação aos tributos municipais. Ou seja, desde 2015, a Copasa pega um montante muito alto de dinheiro do nosso município e não deixa um centavo para o nosso município. Ela é isenta de qualquer pagamento. E aí, com esses impostos, com esses tributos, melhorará o caixa da prefeitura, ou seja, os prefeitos que lá estiverem, né, ganharão com isso, ganhará a população, né, porque é uma maneira de se fazer justiça social pelo alto preço da tarifa que o nosso povo tem pago. Né. Foi proposta essa isenção com a finalidade, com o objetivo de que barateasse o custo da tarifa. A Copasa não pagaria impostos municipais, em contrapartida, a tarifa seria um preço mais acessível. E o que nós vimos foi completamente o contrário. A Copasa aumentou em 2,5% o valor da tarifa nesses últimos meses. Então, isso é um projeto que eu vejo com bons olhos. O vereador Guilherme também, como líder do governo, acolheu o projeto, né, com muita boa vontade. E estou explicando para os senhores vereadores que depois o projeto vai estar passando para quem quiser assinar o projeto em conjunto. Lembrando, né, que não é um projeto contra o prefeito ou contra o que foi feito lá atrás, muito pelo contrário. A Copasa prometeu uma coisa e não cumpriu. Ela prometeu que não pagaria impostos municipais e que a tarifa seria mais acessível. E isso não ocorreu. E através dessa tarifa, desses impostos arrecadados, o município poderá reverter isso em melhorias para a população, seja na saúde, seja na educação, seja na segurança pública, enfim. Isso é dinheiro no caixa para os gestores que lá estiverem, para os prefeitos que lá estiverem a administrar. O segundo projeto, segundo e terceiro projetos, diz respeito ao mesmo assunto, mas são projetos distintos, que é a isenção do IPTU a idosos que recebam até um salário mínimo e que não tenham mais de uma propriedade em seu nome, e para pessoas portadoras de doenças graves. Essas doenças têm um rol no projeto de lei. Quais são as doenças que entrarão, que serão classificadas no projeto? É importante dizer que, a princípio, às vezes pode ser questionado que há uma renúncia de receita. Não é renúncia de receita. Nós nada mais estamos fazendo do que justiça social. Essa política de igualdade, de distribuição de maneira igualitária dos tributos municipais e de desonerar aquelas pessoas que, de uma certa forma, já são muito oneradas pela vida. Então, um aposentado que vive de um salário mínimo, às vezes não dá nem para ele chegar no final do mês, porque tem remédios, tem consultas, tem várias outras despesas, alimentação, que ele precisa de arcar. Uma pessoa com uma enfermidade, com uma doença grave, por exemplo, o mal de Parkinson, uma pessoa que é portadora do vírus HIV, então são pessoas que têm a sua saúde debilitada, são pessoas que precisam sim de um amparo social, de uma política, né, não só de inclusão, mas de justiça social, né, buscando esse equilíbrio entre os cidadãos e o poder público.
Então, que os senhores vereadores, esses 2 projetos também, coloquei no nome dos 9 vereadores. O vereador Guilherme já está a par, acolheu muito bem, né, a intenção dos 3 projetos. E gostaria de pedir aos senhores que ainda não viram o projeto, o vereador está com cópia para distribuir para vocês, né, que os senhores analisem e o quanto antes assinem o projeto, para que já na semana que vem nós possamos distribuir, né, oficialmente aqui dentro da Câmara. No mais, senhor presidente, é o que eu tenho para falar e devolvo a palavra. Muito obrigado. Tribuna livre, sem inscrição. Com relação aos... São 3 projetos? 3 projetos que o vereador acaba de mencionar. Se os projetos forem entregues na secretaria, protocolados na secretaria, eles poderão ser distribuídos na reunião seguinte. Mas se não distribuir até na segunda-feira, não tem como distribuir na próxima reunião. Então, saiu alerta para todos os vereadores, aqueles que faltam assinar, não sei quem assinou. Eu acho que eu assinei, né? 3, né? Eu não sei com quem que estão esses projetos. Hein? Está com a Sandra a Sandra Quintamar. Então, que leiam e pensem essa semana, reflitam sobre eles essa semana. Porque se nem todos os vereadores tiverem interesse em assinar, vereador Rafael pode fazer, eu assino. A minha assinatura o senhor vereador pode contar. Senhor presidente, eu já assinei, estou de acordo, é um projeto que vai beneficiar muita população. Muito obrigada. Farei agora a prestação de contas do mês de fevereiro de 2018. Receita extra-orçamentária INSS R$ 13.321,77. Salário família R$ 31,71. Imposto de renda retido na fonte R$ 2.446,54. Consignação Caixa Econômica Federal R$ 4.577,61. Rendimento da aplicação financeira R$ 572,88. Transferência do Executivo R$ 220.833,33. ISSQN R$ 1.416,08. Total da receita R$ 243.159,42. Saldo anterior, 31 de janeiro de 2018, Caixa de Bancos R$ 476.756,01. Total R$ 719.915,43. Despesa orçamentária. Corpo Legislativo, R$ 110.150,92. Despesa extra-orçamentária. INSS, R$ 7.578,09. Salário de família, R$ 31,71. Consignação Caixa Econômica Federal, R$ 5.438,17. Resta a pagar de 2017 para 2018, R$ 94.405,28. Total geral de despesas, R$ 217.604,17. Saldo 28/2/2018, Caixa de Bancos, R$ 502.311,26. Total R$ 719.915,43. Saldo atualizado em 12/3/2018, R$ 456.139,47. Ordem do dia. Solicita a leitura do veto total do projeto de lei complementar número 001/2018, que dispõe sobre a criação de cargos e provimentos efetivos do município de Alpinópolis e altera a lei complementar número 04/2001, de autoria do senhor prefeito municipal. A leitura do veto foi feita, né? Então, aqui está a pausa para a leitura do veto. Já foi lido. Então, isso aqui já foi lido, a leitura do veto. Solicita a leitura do parecer do veto total do projeto de lei complementar número 001/2018, que dispõe sobre a criação de cargos de provimento efetivo do município de Alpinópolis e altera a lei complementar número 04/2001. Leitura do parecer.
Leitura do parecer. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Projeto de Lei Complementar 001/2018, apreciação do veto total. Emenda dispõe sobre a criação de cargos de provimento efetivo do município de Alpinópolis e altera a Lei Complementar 04/2001. Autoria, Prefeito Municipal, relatoria Guilherme Vilela de Lima. Relatório. O senhor Prefeito vetou integralmente o projeto de Lei Complementar número 001/2018, ora em comento. Presentemente, o projeto encontra-se nesta comissão em atendimento às normas regimentais que disciplinam sua tramitação, estando sob responsabilidade desta relatoria, para que seja exarado parecer quanto aos aspectos legais, jurídicos e regimentais. Nota-se que, segundo o artigo 65, inciso 1, a linha S do Regimento Interno, é de competência desta comissão opinar quanto a esta matéria. Vejamos. Artigo 65. São as seguintes as comissões permanentes, respectivos campos temáticos ou áreas de atividade. 1. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. A linha S. Vetos e revogações de leis, resoluções e decretos legislativos. Em síntese, é o relatório. Passo a emitir meu voto. Ao analisar o presente veto total, verifico que razões assistem ao senhor Prefeito, visto que o referido projeto em questão criou, através do anexo 2, as condições de ingresso e carga horária para os cargos de monitores. Portanto, entendo que a emenda apresentada por alguns vereadores e aprovada nesta Casa inviabilizou o projeto de lei complementar, visto que com a inserção da palavra cursando, tornou-se inviável a manutenção do mesmo, pois cursar não é escolaridade, uma vez que não há conclusão do curso, o que não apresenta segurança jurídica de que o estudante conclua com magistério ou pedagogia. Desta forma, entendo estar evidente a legalidade da exigência para o ingresso no referido cargo, onde o senhor Prefeito sabiamente vetou pelo fato do projeto estar contrário aos interesses públicos, logicamente depois da emenda aprovada. Conclusão, considerando os fundamentos legais ora declinados, bem como a adaptação da matéria às normas formalísticas da boa técnica legislativa, esta relatoria resolve exarar este parecer de forma favorável à tramitação da matéria. Assim, entendo que o veto é legal, constitucional e possui uma boa técnica legislativa e voto pela tramitação. Este é o parecer, Gabinete do Vereador, 12 de março de 2018, Guilherme Vilela de Lima, relator da comissão. Parecer da comissão, a vereadora Sandra Aparecida de Carvalho Nascimento seguiu o parecer do relator. No caso, o vereador Guilherme Vilela de Lima. Já o vereador Rafael Henrique da Silva Freire votou contra, por entender que o veto não encontra razão jurídica para ter sido emitido. Assim, a comissão, por maioria de votos, emitiu o parecer de forma favorável à tramitação do veto e sugere em sua manutenção. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, 12 de março de 2018, Rafael Henrique da Silva Freire, presidente, Sandra Aparecida de Carvalho Nascimento, vice-presidente, Guilherme Vilela de Lima, membro e relator. Coloco em única discussão o veto total do projeto de lei complementar número 001/2018, que dispõe sobre a criação de cargo de provimento efetivo do município de Alpinópolis e da outras providências. Senhor presidente, eu peço a palavra. Concedida a palavra. Senhor presidente, como consta no meu voto, no relatório, eu não encontro razão jurídica para manter o veto do senhor prefeito, respeitando aqui as posições contrárias, e para manter também a coerência do meu voto no projeto e da emenda ora proposta. Por esse motivo, eu me posiciono contra o veto. Devolvo a palavra. Senhor presidente, eu peço a palavra. Concedida a palavra. Só para poder concluir, como já foi dito no meu relatório, comungo da mesma ideia do prefeito, na qual já debatemos, já discutimos muito aqui anteriormente, na qual eu vejo, e volto a repetir a mesma discussão, da qual que eu vejo hoje, que monitor apenas monitorando, então ele está apenas auxiliando o professor e não estaria responsável na parte direta da educação do aluno. Então, por esse motivo, tendo visto que já em várias discussões, eu comungo que o monitor pode sim ter o mínimo ensino médio completo. Devolvo a palavra.
Senhor presidente, peço a palavra. Concedida a palavra. Só para complementar, então, acrescentar o debate, como eu disse, né, na minha votação no projeto, eu tenho uma visão diferente do vereador Guilherme, respeito a posição dele, né, mas eu não concordo, porque eu acho, né, defendo essa linha de que o monitor, ele tem sim uma contribuição significativa no processo de formação e aprendizagem destas crianças. E eis aí a necessidade de ter uma pessoa melhor preparada e qualificada para esse acompanhamento. Mas, no mais, reforço aqui meu posicionamento contra o veto. Devolvo a palavra. Antes de colocar o projeto em votação, só gostaria de fazer uma consideração. Respeito também o posicionamento do vereador Rafael, assim como do vereador Guilherme, mas eu acho que é importante destacar a diferença, sim, de um professor e de um monitor, né, com relação ao grau de escolaridade. Acho que aquela emenda que foi feita, no momento, inclusive, eu votei a favor, porque eu achava que estava continuando o ensino médio. Porque se a pessoa está lá, na pedagogia, ou do magistério, ou cursando o magistério, ela já passou pelo ensino médio. Então, ela passou pelo ensino médio já. E outra, a Sandra aqui, nós temos aqui uma professora, que é a Sandra, do Joaquim Itamar, eu não acho correto. A mesma escolaridade que usa no concurso público para uma professora, que seria o magistério, ou pedagogia, principalmente o magistério, não é o mesmo. Né? Então, o monitor, ele não é um professor. Ele é um auxiliar do professor, na sala de aula, lá na escola. Então, eu acho que ficou bem diferente. Depois, uma outra coisa que me chamou muita atenção, ao fazer a emenda, não me lembro quem fez a emenda, quais vereadores que assinaram, nem me lembro. É a hora que fala a palavra cursando. Eu escutei na rua aí, e não foi de uma pessoa, não, foram de várias pessoas, poderia, né, várias pessoas, matricular hoje no magistério em Passos, ou até mesmo aqui em Alpinópolis, e fazer um concurso público, de acordo com aquela emenda, e depois poderia desistir. Passou no concurso público, a pessoa já seria admitida na prefeitura para monitor. Então, eu achei assim, o que atrapalhou o projeto realmente foi a emenda. Eu coloco em votação o veto total do projeto de lei complementar número 001/2018, que dispõe sobre a criação de cargos de provimento efetivo do município de Alpinópolis e altera a lei complementar 04/2001. Orientação, vereador Rafael, líder da oposição. Que os colegas fiquem à vontade. Vereador Guilherme, líder do governo. Que votem a favor. Vereadora Paulino. Favor. Vereador Joaquim. Sim. Vereador Guilherme. Sim. Vereador Antônio Carlos. Sim. Vereadora Sandra Silveira. Eu vou abster do meu voto. Vereadora Sandra Carvalho. Eu vou abster e vou justificar. Seguindo a linha de raciocínio sua, do Rafael e do Guilherme, eu vou abster, porque o prefeito poderia votar só a emenda e não o projeto. Ele votou o projeto inteiro, então eu vou abster. Fiquei em dúvida. Acho que a vereadora não está em dúvida. Está muito claro o veto. Vereador Rafael. Senhor presidente, eu vou votar e irei justificar meu voto. Eu sou contra o veto do senhor prefeito. Eu entendo que a monitoria tem que ter, sim, no mínimo, magistério. Nós estamos lidando com crianças, com vidas. E eu entendi, vereadora Sandra, a tua colocação. Pois, se foi a emenda que atrapalhou o projeto, ele poderia fazer o veto parcial ao projeto, vetando tão somente a emenda. E ele fez um veto total. Né? Então, fica aí o meu voto contra o veto do senhor prefeito. Vereador Mauro. Senhor presidente, aí mantendo a coerência, né, do meu voto, tudo que foi discutido, tudo que foi debatido com relação ao projeto dentro dessa casa, e mantenho meu voto não. Foram 4 votos favoráveis, o veto precisa de 5 votos, e tenho meu voto sim, não no desempate, mas como, nesse caso, de maioria absoluta,
o presidente da Câmara, conforme regimento interno e lei orgânica, pode votar. Eu vou votar pela manutenção do veto, porque entendo que nós temos que valorizar o ensino médio. Não tem jeito de a pessoa ir para o magistério, a pedagogia, sem passar pelo ensino médio. Eu acho que tem que fortalecer. Por isso que as pessoas estão parando lá no primário e nem vão para frente mais. Meu voto é sim. O veto está mantido. Consulto os senhores vereadores se posso distribuir e votar nessa reunião o substitutivo do projeto de resolução número 007, de 1º de março de 2018, que regulamenta a prestação de contas de adiantamentos e reembolsos para as despesas com viagens de vereadores, servidores e da outras providências. Indago os vereadores se concordam com a distribuição do substitutivo. Vereador Rafael. Sim. Orientação do vereador Rafael. Que votem sim. Orientação do vereador Guilherme. Votem sim. Tem. Vereadora Paulina. O que é? Se pode ser distribuído o substitutivo ao projeto de resolução número 007. Não está em votação ainda. Vereador Joaquim. Vereador Guilherme. A distribuição que você acabou de... O vereador acabou de justificar. Sim. Sim. Vereadora Paulina. Não, voto, vereadora. Quê? Voto é sim ou não? Da distribuição? É. Sim. Voto, vereador Joaquim. Sim, da distribuição. Vereador Antônio Carlos. Sim. Vereadora Sandra Silveira. Sim. Vereadora Sandra Carvalho. Vereador Rafael Freire. Sim. Vereador Mauro. Sim. Então, o substitutivo está sendo distribuído? Assessor parlamentar, por favor. Já distribuiu? Ainda não. Solicita a leitura do parecer do substituto do projeto de resolução número 007, 1º de março de 2018, que regulamenta a prestação de contas de adiantamentos e reembolso para as despesas com viagem dos vereadores e servidores da Câmara Municipal e da outras providências. Leitura do parecer. A comissão já reuniu à tarde, eu vi aqui. Parecer. Do substituto. Se possível, não sei qual momento, se seria antes ou depois, também fazer a leitura das principais partes na qual a própria promotora fez o questionamento, fez o pedido para fazer as alterações, na qual ela até disse seria ou lei ou resolução. Então, se possível, também fazer essa leitura, tanto das principais partes na qual foi pedido pela promotora, também quanto do parecer jurídico também. Eu acho que seria interessante anexar junto na ata da qual foi dito. Muito bem, vereador Guilherme, bem lembrado. Então, eu peço ao assessor parlamentar, doutor Ricardo, que faça a leitura do parecer do substituto. Do substituto, é isso mesmo, né? Do projeto. Peço, como o assessor parlamentar está muito por dentro desse assunto, já foi bastante discutido com a promotora, e eu já estive várias vezes, e o vereador Guilherme e a vereadora Sandra, juntamente com o assessor parlamentar, também esteve conversando com a promotora. Eu gostaria para que os outros vereadores que não tiveram reunião com a promotora
ficasse sabendo os principais pontos que ela está pedindo para alterar, que é pouca coisa, né? Mas que seja lido aí, assessor parlamentar. Senhor presidente. Doutor Ricardo, momento, vereador. Aqueles pontos lá, onde a promotora fala, aqui eu gostaria que alterasse. Está mudando pouca coisa. Senhor presidente, como o Guilherme já falou, né, foi uma exigência da promotora, e gostaria que o assessor parlamentar anexasse a cópia que veio da promotora. Não foi, a gente está mudando, não é porque a gente quer mudar, não, foi uma exigência dela. Foi muito bem discutido e elaborado. A promotora encaminhou para quem? Para a comissão? Para a presidência, não foi? Eu gostaria de ver, porque parece que eu não vi esse papel. Ata da reunião. A ata da reunião. Eu não tive comunicado da promotora. Certo, eu não tive. Por escrito, não. Termo de audiência. Aos 5 dias do mês de outubro de 2017, às 13 horas, Gabinete da Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público da Comarca de Alpinópolis, presentes a promotora de Justiça Larissa Brizola Brito Prado, senhores José Cássio Vilela, presidente da Câmara dos Vereadores, Antônio Giovanni de Oliveira, assessor jurídico, Ricardo Alexandre Lima, assessor parlamentar, Marco Antônio Bueno, tesoureiro, Josair Ribeiro Cunha, contador, Moisés Lacerda Ribeiro, presidente da Comissão de Licitação, Atalcides Floriano Reis Neto, presidente do Controle Interno. Foi aberta a presente audiência, segundo exposto pelo órgão do Ministério Público, que, diante das informações e documentos apresentados em atenção ao ofício ministerial, restou verificado conforme termo de audiência de folhas. 1. A Câmara de Vereadores de Alpinópolis adota o reembolso, mas em algumas oportunidades o adiantamento, sendo certo que o texto legal deverá detalhar as hipóteses. 2. A necessidade de se estipular um teto para o pagamento das viagens, inclusive de modo a não ultrapassar os 50% dos subsídios dos vereadores e remuneração dos servidores, de forma a impedir que tal instituto venha a ser empregado como verdadeira majoração salarial. A respeito de tal omissão, vejamos trecho do voto do conselheiro Antônio Carlos Andrade, do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Nos autos da consulta número 71.655-58, apreciada na sessão do Pleno do dia 5 de 9 de 2007, abre aspas. No que se refere à limitação do quanto das diárias ao montante de 50%, trata-se da norma prevista no parágrafo 2º do artigo 557 da CLT, aplicável tanto às relações de trabalho quanto ao âmbito privado, quanto à administração pública indireta que adota um regime jurídico seletista, nas quais estão presentes a figura do empregado público. Em princípio, as diárias pagas aos referidos empregados detêm natureza indenizatória. No entanto, essa parcela será remuneratória quando sua importância total exceder o valor da metade da remuneração. Nota-se que a limitação prevista no parágrafo 2º do artigo 57 da CLT visa resguardar a natureza indenizatória das viagens, para que não venham a ser tidas efetivamente como um acréscimo salarial, isento de tributação previdenciável e fiscal. Vale mencionar que, na esfera do regime jurídico aplicado às relações privadas, o legislador preocupou-se em limitar a importância paga sobre a nomenclatura de diárias. Maior atenção deve ter o administrador público em fase da sua gestão, quanto não exigência, como na CLT, limitação expressa do valor máximo a ser pago como diário. Nesse cenário, cumpre registrar que, no âmbito da administração direta federal, a matéria ateniente às diárias está regulamentada pelo Decreto 5.992 de 2006 e no Estado de Minas Gerais pelo Decreto 448 de 2007. 4. Em casos específicos de extrema necessidade, o patamar de 50% poderá eventualmente ultrapassado minimamente, desde que o procedimento autorizativo seja mais rígido, inclusive com a possibilidade de aprovação pela mesa. 3. A necessidade de acrescentar na lei ou na resolução, a necessidade de se acrescentar na lei ou na resolução parágrafo específico sobre a prestação de contas dirigida ao setor competente, contendo especificamente as fases para o recebimento dos valores. 4. A necessidade de juntada de comprovantes de frequência a cursos, certificados ou qualquer outro documento hábil
a demonstrar que o agente esteve no local do destino para a finalidade que se propôs. 5. A juntada de comprovação de todos os gastos realizados durante as viagens, com alimentação, veículo, combustível, transporte, entre outros que se façam necessários. 6. O maior detalhamento dos formulários da prestação de contas, com a definição clara do objetivo da viagem, justificativa e importância da viagem, pertinência da viagem com a atividade desempenhada, bem como datas, horários de chegada, saída, dentre outros detalhamentos. 7. Um detalhamento da aquisição de passagens, sejam elas aéreas ou de ônibus, constando, nos casos necessários, o procedimento para levantamento dos preços e custos. 8. A melhor definição do artigo 9º, parágrafo 3º, observando que a atual redação não há menção ao parágrafo 6º, que não se encontra no corpo do texto. Na verdade, essas foram as principais modificações sugeridas pelo Ministério Público em outubro de 2017. Precisa ler o projeto substitutivo? Eu gostaria que o assessor leu aquela ata daquela primeira reunião que a gente teve com a promotora. Exato, foi essa. Eu gostaria que o assessor parlamentar explicasse aos senhores vereadores aqueles pontos que está lá, que a promotora pegou o projeto de resolução, aumentou uma vírgula, tirou uma vírgula. Por exemplo, aqui na Câmara, que eu me lembro, vereador nenhum viajou de avião, né? E aí parece que regulamenta a maneira, né? Se algum vereador for viajar de avião, então, por exemplo, eu gostaria que o assessor parlamentar falasse isso. Se for viajar com avião, a promotora fez assim, então eu gostaria que colocasse. É importante frisar, gente, a promotora pediu isso, não só aqui, mas na Câmara de São José da Barra, como na Prefeitura daqui e Prefeitura da Nova Barra também. Mas isso aí é um trabalho que a promotoria vem desenvolvendo, principalmente com relação à Câmara da legislatura anterior. O vereador viajava, pegava lá R$2.000 e não tinha o reembolso. Né? Então, ele tinha um curso lá quarta, quinta e sexta-feira ceia de volta, começava na terça-feira, que na verdade na terça-feira o vereador nem saía de Alpinópolis. Né? E eu tenho certeza que essa Câmara, os vereadores dessa legislatura, jamais, né, vão fazer isso, porque foi uma da moda do outro. Foi a farra das diárias que nós tivemos aqui, inclusive ela está lá com as pastas. E no final de 2016, a vereadora Paulina e a vereadora Sandra sabem que nós alteramos, né? O presidente da Câmara, na época, era o senhor Noé, ele mandou e tirou, e passou a ser reembolso. É o que a promotora sempre quis, que fosse o reembolso. Então, o vereador tem na diária, parece R$500, se ele gastar lá 200, ele vai devolver 300 para a Câmara Municipal. Na verdade, a promotora não entende isso. Em conversa dela nas duas reuniões, a promotora até questionou comigo o seguinte: no entendimento dela, diárias é muito mais fácil. Por quê? Porque nas diárias não há uma prestação de contas. Então, no sentido dela, sim, o que ela me manifestou perante as reuniões que eu tive com ela, até ela falou isso perante o vereador Guilherme, falou também perante a vereadora Sandra, é que quando a lei determina diárias, fica mais fácil porque você não tem ali uma prestação de contas muito rigorosa. No nosso caso, ela inclusive parabenizou a Câmara Municipal de Alpinópolis, porque nós trabalhamos aqui com reembolso, ou seja, aquilo que devidamente é gasto, assessor. Mas reembolso já desde dezembro de 2016. Mas é essa manutenção. Então, até parabenizou. É para manter, né? Ele já é reembolso. Em questão dos principais pontos que ela pediu, na ideia do Ministério Público, que ela está trabalhando, inclusive, na comarca relativa a isso, a modificação aconteceu aqui, ela aconteceu na Prefeitura, não sei se vai vir para cá ou não, mas a Barra também está passando pelo mesmo procedimento. Ela sugeriu o quê? Sugeriu apenas uma prestação de contas um pouco mais rigorosa. Primeiro, ela sugeriu que a Câmara colocasse um teto sobre a questão do adiantamento e reembolso. Que teto que é esse que ela está sugerindo? Sugerindo, inclusive, o voto do conselheiro Antônio Carlos de Andrada, que ela diz o seguinte: não ultrapassar 50% do subsídio dos vereadores e do salário dos servidores.
Mas ela mesma disse ali que isso aí poderia até ultrapassar no caso de uma viagem, às vezes, que seja necessário, mas desde que fosse de uma maneira mais rigorosa. Nós fizemos isso, e está previsto agora no substitutivo, no artigo 15, onde diz justamente o seguinte, se os vereadores quiserem acompanhar, só estou fazendo um comparativo do que ela queria e como ficou. Artigo 15, os valores do adiantamento e do reembolso não poderão ultrapassar 50% do montante bruto do subsídio de cada vereador e da remuneração do servidor. Parágrafo único. Em casos extremos, poderá ser ultrapassado o valor previsto neste artigo, mediante pedido escrito e justificado do interessado, que dependerá da autorização dos membros da mesa diretora para sua aprovação. Então, conforme pedido do Ministério Público, foi devidamente atendido. Outro ponto que a promotora levantou a questionamento foi a necessidade de acrescentar na lei ou na resolução parágrafo específico sobre a prestação de contas dirigida ao setor competente, contendo especificamente as fases para o recebimento. Na verdade, a promotora disse o seguinte, palavras dela, vou tentar transmitir a ideia, que alguns presidentes da Câmara, logicamente que não é no caso da presidência agora, mas algumas pessoas às vezes não teriam condições de ter um conhecimento técnico sobre o que seria uma devida prestação de contas. Para isso que nós devemos utilizar os funcionários efetivos, que como se diz, nós estamos hoje no cargo, mas eles vão estar aqui, né, se prolongando aí no tempo. Então, o que seria mais correto? Entregar aos funcionários efetivos, através de um setor competente, que emitisse ali um parecer técnico sobre a prestação de contas. E isso foi devidamente feito, conforme consta também no artigo... Na verdade, é no artigo 9º, inciso, começa no 4. O relatório de viagens e a prestação de contas deverão ser apresentados ao setor contábil da Câmara no prazo de 5 dias úteis do retorno, o qual deverá emitir parecer técnico sobre os mesmos, direcionado ao senhor presidente, ou no caso de viagem deste, à mesa diretora, que após deverão emitir decisão para aprovação ou reprovação. Na verdade, isso já é feito aqui na Câmara, só que não tinha nenhum ordenamento jurídico, no caso uma resolução, que disciplinasse a questão. 5. O setor contábil da Câmara será o órgão técnico para assessoramento direto do senhor presidente ou da mesa diretora para análise de toda a prestação de contas e relatório de viagens. Isso é importante por quê? Porque nós estamos agora cobrando uma atuação efetiva dos contadores, que deverão emitir um parecer técnico, e esse parecer técnico é que vai subsidiar o deferimento da aprovação ou reprovação, no caso, pelo presidente da Câmara, e no caso da viagem do presidente da Câmara, pela mesa diretora. Até gostaria de ressaltar que são poucas cidades, como a nossa, que o presidente é fiscalizado, e aqui a mesa diretora fiscaliza as viagens do presidente. 6. O senhor presidente, a mesa diretora e o setor contábil da Câmara Municipal poderão, para seu cumprimento de seu munus, solicitar parecer técnico jurídico ou parlamentar para questões não previstas nessa resolução. Com esse artigo, eu quis dizer aos contadores o seguinte, eles não estão sozinhos na emissão de pareceres. Sempre que necessário for, tanto o setor parlamentar como o setor jurídico está plenamente à disposição para ajudá-los a emitir os pareceres técnicos quando eles assim necessitarem. 7. Deverão ser aplicados e considerados na decisão de mérito sobre todo o contido nessa resolução os princípios que regem a administração pública. Uma evolução da nossa resolução, e digo que poucas resoluções trazem isso, que nós estamos a partir de agora, quando for analisar a viagem de qualquer vereador, vamos olhar aí desde a moralidade, não somente a legalidade, mas se é realmente necessário, se é realmente importante, e é isso que a promotora gostaria também de trazer ao conhecimento daqueles que permitem a viagem, no caso o presidente ou a própria mesa diretora. O artigo 10 do substitutivo, nós mantivemos ele, porque na verdade foi um avanço muito grande desde a revolução proposta em 2016, mas nós achamos manter seria muito interessante, porque são poucas legislações também que trazem uma transparência total. Primeiro o seguinte, artigo 10.
A veracidade, integridade e fidedignidade das informações contidas na prestação de contas serão de integral responsabilidade do solicitante, em nome do qual foi concedido o adiantamento ou reembolso. Parágrafo 1º. Em caso de serem inverídicos os fatos apresentados pelo solicitante, deverá o setor contábil comunicar ao senhor presidente, o qual requisitará a devolução dos valores no prazo de 24 horas. E se este no prazo não for atendida a requisição, o setor contábil deverá comunicar imediatamente os demais membros da mesa, os demais vereadores e o controle interno, o qual comunicará imediatamente ao Ministério Público Local sob pena de responsabilidade solidária. Então, isso é o seguinte: houve uma prestação indevida. Às vezes, rasuras, notas que não coincidem, é obrigação, na verdade, da pessoa que apresenta a documentação suportar a responsabilidade. Mas se os nossos setores da Câmara notarem qualquer falha, eles devem comunicar imediatamente ao presidente. E o presidente tem que cobrar num prazo de 24 horas a devolução do dinheiro aos cofres públicos. Se isso não for feito pelo vereador faltoso, devem comunicar o controle de licitação e devem comunicar, inclusive, o Ministério Público, que é uma exigência, inclusive, sobre pena de responsabilidade solidária, que é um avanço muito grande que foi feito e que foi mantido pela atual comissão. A devolução dos valores descritas deste artigo não ilide eventuais sanções legais cabíveis. Outra recomendação da promotora, que já tinha, na verdade, na nossa resolução antiga, mas que foi aprimorado, é a questão da comprovação de todos os gastos realizados durante a viagem, com alimentação, veículo, combustível, transporte, e um detalhamento melhor em formulários. E isso também foi feito. Se os vereadores acompanharem no projeto, na verdade, estou agora no artigo 9º, ele fala justamente da maneira que vai ser comprovados os documentos hábeis. Não só os documentos, mas também ele evita expressões genéricas. Isso já era previsto desde 2006, a gente acrescentou algo a mais. Também tiramos aqui da resolução alguns textos que para nós era letra morta na lei. Exemplo, colocar endereço, RG, são coisas que é muito desuso. Inclusive, estamos seguindo aí a orientação da nossa contabilidade. Então, senhor presidente, o que eu tenho que falar como assessor parlamentar é que, basicamente, o que a promotora quis, a comissão de legislação, num cuidado muito grande, não aí menosprezando o texto que foi apresentado pela mesa diretora, mas se reuniu com a promotora novamente, levou o texto às mãos e ela, inclusive, nos parabenizou, diz que é o que ela realmente gostaria que fosse feito. E nós estamos aqui simplesmente o seguinte: a resolução de 2016 ela foi muito bem feita, mas essa com certeza está melhorando muito mais. Essa foi a ideia apresentada pela comissão. Obrigado, assessor. Senhor presidente, eu peço a palavra. Concedido para esse substitutivo que foi distribuído para a gente aqui está sem o parecer aqui, que você não tem. É o parecer. Perdão. Está sem o parecer da promotora. O parecer da promotora, na verdade, é o seguinte: ele foi demonstrado pelo presidente da Câmara desde outubro de 2017, Quinca. A promotora tem batido nessa tecla das diárias, tanto aqui como na prefeitura. Acontece o seguinte: até a pedido da própria promotora, nós ficamos postergando um pouco, porque ela estava muito ocupada. E esses dias, recentemente, ela cobrou maior efetividade de a gente apresentar esse projeto e assim foi feito. Esse parecer da promotora, na verdade, ele não foi juntado para vocês, que na verdade, assim, ele está aqui na minha mão, vou tirar uma cópia cada um, só gostaria de depois a deferência do presidente, ou do beneplácito dele, por questão seguinte: ele é uma coisa interna da mesa diretora, mas não vejo qualquer impedimento de transmitir para você. O que eu quis dizer é que nós aqui tentamos seguir aquilo que ela recomendou, com muito cuidado, com muita cautela, tanto assim vereador, que 2 projetos de resoluções foram feitos. Um pela mesa diretora, seguindo aquilo que ela tinha orientado. A comissão de legislação tomou um cuidado tão grande, que foi muito bem presidido pelos 3 vereadores, até sobre a presidência do vereador Rafael, que nós estudamos o que foi feito pela mesa diretora, sentimos a necessidade de melhorar ainda mais
onde que nós fizemos uma reunião com a promotora, a comissão foi lá, fez uma reunião e seguiu novamente a orientação dela de fechar mais o projeto. Mas não vejo qualquer impedimento se o senhor deferir que seja tirada uma cópia a cada vereador. É porque no momento eu não tenho essa cópia. Quer que tire? Pode tirar. Senhor presidente, como líder da oposição, peço a palavra. Concedida a palavra. Senhor presidente, eu gostaria que o nosso assessor jurídico também fizesse uso, né, da palavra nesse momento para estar esclarecendo mais ainda a questão do projeto. Convido o doutor Giovanni a fazer uso da palavra. Boa noite aos senhores vereadores. Com relação ao que o Joaquim está questionando aí, o Ministério Público não dá parecer, não. Quem dá parecer somos nós, advogados. O Ministério Público não pode dar o parecer, senão ele fica comprometido depois com a Câmara, com o Poder Público, em propor uma medida judicial. O que eles fazem são recomendações ou sugestões, vamos dizer assim, para que se melhore a legislação local. Se não cumprir, eles propõem ação civil pública, que é o caso aqui. Se não alterar e se não aprovar da forma que estão recomendando, eles vão entrar com ação, não só contra a mesa, como contra todos os vereadores. Como já tem uma ação correndo aí na Justiça, que era uma audiência semana passada. Não, contra a Câmara passada. Né? Não, pois é, foi uma audiência semana passada, envolvendo a Câmara passada, a questão de viagens. Aliás, uma ação muito mal proposta, que deixou o vereador de fora, a autora da ação estava errada, tinha que estar lá no rol dos réus também, se fosse o caso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a discussão que surge, vocês podem ver que até a promotora colocou na sua sugestão alterar o projeto de resolução ou a lei. Por quê? Porque tanto faz, tem Câmara que faz por lei, tem Câmara que faz por resolução. Eu entendo que o procedimento correto é resolução. Nós tivemos casos na Justiça, já de outras câmaras, que eu estou aí defendendo, e que o Judiciário entendeu que se faça por resolução. É o caso de Carmo Rio Claro. Nós tivemos um caso lá, foi para a Justiça, nós ganhamos. E o Tribunal de Justiça entendeu que deve ser feito por resolução. Inclusive, no meu parecer jurídico, eu fiz aí pela Câmara, eu cito esse caso lá. Por que é resolução? Porque a resolução é uma proposição que trata de matéria interna corporis, interna da Câmara. Isso aqui é uma coisa interna da Câmara. Então não precisa de lei. Mas pode ser lei? Pode. Qual que é a diferença? Nenhuma. Para aprovar uma resolução, a maioria simples aprova. Para aprovar um projeto de lei ordinário, a maioria simples aprova. A única diferença é que a resolução o presidente promulga e a lei o prefeito sanciona. Então, por que o prefeito sancionar uma coisa que é interna da Câmara, que pode ser resolvido aqui? Pode até poupar o prefeito disso. Então, eu acho o seguinte, a questão da formalidade, eu acho que o Ministério Público está correto, tem razão em exigir isso. O que vocês vão discutir, que eu acho que deve ser discutido, é se os valores os pagamentos estão corretos ou não, que nós, da área técnica, não entramos nisso. Isso é questão de vocês, vereadores, em plenário, discutir. O Ministério Público, as diárias deles são feitas por resoluções. Tanto é que eu estou na Justiça, inclusive, que eles não estão cumprindo isso, não. Eles estão pregando aqui, mas não cumprem, não. Eu meti uma ação popular lá no Carmo contra o promotor, porque ele estava viajando de forma errada. Meia diária, recebendo um diário inteiro, está lá o abacaxi na mão e o juiz não decide. Mas está, e se der certo, lá vai atingir o Ministério Público do Estado inteiro, que todos eles estão viajando errado, recebendo dinheiro dos cofres públicos errado. Nessa ação nós pedimos para o promotor devolva dinheiro. Então eles pregam uma coisa também, não fazem. É a mesma coisa do site, que pediu que a Câmara melhorasse o site aqui. Vocês viram o site do Ministério Público, não acha nada. Isso não, quer dizer, para não falar no auxílio moradia, essa coisa toda que eles estão recebendo, né? Não estão com essa moral toda para exigir, não. Mas eu acho que nesse ponto a situação, a colocação é válida. E o projeto de resolução é a proposição correta, viu, senhor presidente? É correta porque é interna corpus, é coisa interna da Câmara.
Então, acho que não deve, no contexto dessa resolução, se mexer em nada. Nem emenda aditiva, nem dá para excluir, nem nada. Acho que é isso aí que consta. Cabe a cada vereador, cabe à mesa diretora fiscalizar as diárias dos vereadores. E da própria mesa, por que não? Então, eu entendo que está correta a colocação, tá? Apesar de eles não cumprirem muito a parte deles, mas nós temos que cuidar da nossa. Então, eu acho perfeito. Essa sugestão já esteve na barra, já me consultaram a Câmara de lá, se tinha chegado alguma coisa aqui. Isso está sendo feito no Estado inteiro, porque está havendo um abuso nas diárias do Poder Legislativo. A diária, como ela disse, eu acho que é até mais fácil mesmo, porque a diária você não precisa comprovar o documento. Mas o reembolso é mais fácil ainda para controle, que aí é documento e dinheiro. Você pega dinheiro, é documento e cabe a contabilidade, verificar a legalidade disso ou não. E o Tribunal de Contas depois dá o seu veredicto final. Então, eu acho que é uma coisa de moralidade, uma questão interna que precisa ser regularizada e que é um momento oportuno. E outro, nós estamos seguindo quem fiscaliza aqui. Quem fiscaliza é o Ministério Público. Amanhã o Ministério Público não vai ter desculpa nenhuma para entrar com alguma ação. Ó, nós fizemos o que vocês pediram. Recomendado, porque a recomendação de vocês está cumprida. A não ser que haja abusos nas viagens. Aí é outra questão. Mas a formalidade que eles estão pedindo não tem que cumprir. E é melhor seguir o órgão que fiscaliza a gente, por que não? Mas o que eu queria deixar claro é que existe essa discussão. Até eu falei com o Guilherme mais cedo, se pode ser lei ou resolução. Tanto faz. O corpo da votação é uma coisa, o corpo da lei ou da resolução vai ser o mesmo texto. Então não tem problema assim. Às vezes determinadas câmaras fazem por lei, não tem problema nenhum. Só que vai para o prefeito sancionar, não precisava disso. Tá, que é coisa interna daqui. Então, é isso que eu queria colocar, senhor presidente. Se tiver mais alguma dúvida, estou à disposição. Senhor presidente. Obrigado, assessor. Senhor presidente, como líder da oposição, eu gostaria de fazer o uso que me é destinado do tempo, só para complementar a fala do assessor. Eu tive o cuidado, e aqui eu peço licença, de fazer uma pesquisa na Câmara dos Deputados de como é feito a questão das diárias lá. E diz o seguinte, a respeito do projeto de resolução. O que o projeto de resolução trabalha e dispõe lá na Câmara dos Deputados? Destina-se a regular matérias de competência privativa da Câmara dos Deputados, de caráter político-processual, legislativo ou administrativo, ou quando a Casa deva pronunciar-se em um dos seguintes casos: perda de mandato de deputado, criação de comissão parlamentar de inquérito, conclusões de comissão parlamentar de inquérito, conclusões de comissão permanente sobre proposta de fiscalização e controle, conclusões sobre as petições, representações ou reclamações da sociedade civil, matéria de natureza regimental, assuntos de sua economia interna e dos serviços administrativos. Isso está no artigo 109 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados e a definição retirada do glossário legislativo da Câmara dos Deputados. Então, só para complementar o que o assessor disse. Devolvo a palavra. Senhor presidente, como líder da situação, só para poder explicar também, que no projeto original que veio da mesa diretora, até foi um pedido da promotora para que fosse feita a redução das diárias de 500 para 400 reais, onde foi a comissão, na reunião com ela, a gente sentou, conversou e passou para ela sobre a redução, o que poderia ocasionar no contexto geral. E ela até mesmo disse para que mantivesse o valor da diária em 500 reais, na qual ela mesmo, na nossa conversa, ela mesmo disse que poderia manter o valor da diária de 500 reais. Então, só teve essa única alteração de valor, até quanto o doutor Giovanni disse que sobre esse mérito eles não entraram. Então, só para poder explicar para os nobres colegas. E também quanto... Oi? Sobre a quilometragem também, a gente tinha feito uma alteração, mas a gente conversou com ela não viu problema, mas a gente viu que o valor não era viável
sofrer alteração na quilometragem rodada, então a gente manteve o mesmo valor na quilometragem rodada e manteve o valor também do que era antes. Então, na parte de valores, na resolução de 2016, com a resolução proposta em 2018, manteve a mesma coisa. Só teve apenas alteração na redação, quanto ela disse, que questionou sobre a parte do fechamento da prestação de contas. Então, era só isso que eu queria dizer, devolvo a palavra. Senhor presidente, como eu estava... O senhor me permite a palavra? Não, só... Vou paralisar a reunião por 10 minutos para o parecer. Depois a gente vai colocar o projeto em discussão, Não, porque mas... senão foi o que eu pedi hoje, que os senhores vereadores entendessem. Por exemplo, hoje nós não estamos votando urgência. Mas quando for votar urgência, gente, vamos deixar para discutir no projeto. Senão que chega na hora da discussão, o vereador já fez a sua discussão, né, do projeto. Então eu gostaria de pedir aí, todos os vereadores, respeitar a ordem dos trabalhos. Então, por exemplo, nós estamos ainda na leitura do parecer. Eu vou paralisar a reunião porque houve um substituto. Então, eu gostaria, sim, vou prorrogar a reunião com certeza. Depois, os vereadores discutir bastante essa resolução, que eu acho importante. Quanto mais discussão, né, mais importante para que todos esclareçam o substituto. Estou paralisado por 10 minutos a reunião para elaboração do parecer. São 8 horas e 5 minutos. Às 8 horas e 15 minutos, né, 5 minutos, às 8 horas e 15 minutos, voltamos com a reunião. Então, solicito a leitura do parecer do substituto do projeto de resolução número 007, de 1º de março de 2018, que regulamenta a prestação de contas de adiantamentos e reembolso para as despesas com viagens dos vereadores e servidores e da outras providências. Senhor presidente, peço a palavra. Eu queria pedir para que não precisasse fazer a leitura do parecer da comissão, porque foi unânime sobre a relatoria. Certo. Consulta, então, plenário. Qual o parecer da Comissão de Legislação? Vai fazer a leitura só do parecer da Comissão de Orçamento? Consulta plenário. Vereador Rafael Freire, líder da oposição. Que votem sim. Orientação do vereador Guilherme, líder do governo. Vereadora Paulina. Parecer de que vai... O parecer da comissão em que a senhora faz parte, dona Paulina, de orçamento. Sim. Vereador Joaquim? Sim. E está dispensando da legislação. Vereador Guilherme? Sim. Vereador Antônio Carlos? Sim. Vereadora Sônia Silveira? Sim. Vereadora Sônia Carvalho? Sim. Vereador Rafael? Sim. Vereador Mauro? Sim. Dispensa a leitura do parecer da Comissão de Legislação e que faça a leitura apenas da Comissão de Orçamento. Na Comissão de Legislação ficou parecer favorável por unanimidade. Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação, substitutiva ao projeto de resolução 007, de 1º de março de 2018. Ementa, regula a prestação de contas de adiantamentos e reembolsos para as despesas com viagens dos vereadores e servidores da outras providências. Autoria, mesa diretora, relatoria, vereador Rafael Henrique da Silva Freire. Relatório. A matéria em análise tramita nessa casa por iniciativa da comissão sob forma de projeto de resolução. Presentemente, o projeto encontra-se nesta comissão em entendimento das normas regimentais que disciplinam sua tramitação, estando sob responsabilidade desta relatoria para que seja exarado parecer sobre o mérito. Não foram apresentadas emendas ao projeto, em síntese ao relatório. Passo a emitir meu voto. Segundo o nosso regimento de competência da Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação, analisar os projetos como presente de acordo com o artigo 65, inciso 2, a linha A e B. Quanto ao mérito, o projeto encontra-se formalmente em ordem, visto que não traz em seu bojo qualquer ilegalidade. De outra forma, regulamenta a prestação de contas, de adiantamentos e reembolsos para as despesas de viagem dos vereadores e servidores do Poder Legislativo, melhorando a redação da Resolução 010, de 26 de dezembro de 2016. Observo ainda que os valores apresentados no presente projeto estão em conformidade com os parâmetros
utilizados também pelo Poder Executivo, principalmente em viagens com distância superior a 300 quilômetros da sede do município. E em tempos de crise financeira que assola não somente esse município, mas todo o Brasil, devemos sim adequar os valores. Considerando os fundamentos legais ora declinados, bem como a adaptação da matéria às normas formalísticas, e considerando o debate realizado na sala das comissões em 12 de março de 2018, resolve exarar parecer de forma favorável à tramitação. Assim, entendo que o mesmo é legal e, do ponto de vista desta relatoria, não tendo qualquer impedimento orçamentário e financeiro. Este é o parecer. Rafael Henrique da Silva Freire, relator da comissão. Parecer da comissão. Seguindo o voto do eminente relator, esta comissão decidiu, por maioria de votos, votar pela aprovação da tramitação do presente projeto, visto sua legalidade, atender às normas orçamentárias e financeiras e estar pronto para ser deliberado pelo plenário. A vereadora Paulina Desidéria Cândido apresentou seu voto em separado e contra ao presente projeto. Sala das Comissões, 12 de março de 2018, Mauro Celso Souza Santos, presidente, Paulina Desidéria Cândido, vice-presidente, Rafael Henrique da Silva Freire, relator e membro. Voto em separado. A vereadora Paulina Desidéria Cândido disse que é contra todo e qualquer projeto que envolva viagem de vereadores, principalmente pelo fato que entende que isto é um absurdo, pois a Câmara deveria economizar esse dinheiro e não ficar gastando como já ocorreu. Salienta que gastou o valor de R$ 1.150,90 com viagens no ano de 2015 e recentemente teve que ir ao fórum prestar esclarecimentos. Manifesta-se desde já que, se a Câmara Municipal ou a Justiça quiserem, ela está apta a devolver o dinheiro, pois é pessoa honesta, não precisando pegar dinheiro que não é seu e sim do povo. E ela somente viajou com autorização da presidência da Câmara da época. Observa, por fim, que a presidência desta casa, em momentos anteriores, estavam gastando absurdos com viagens, cerca de 3 vezes mais do que a sua viagem, e sequer foi processada. Por fim, esclarece que, quando se fala em viagens, devemos ter prudência, pois o dinheiro é e sempre será do povo. Por este motivo, apresenta seu voto contra. Paulina Desidéria Cândido, membro. O substituto do projeto de resolução número 007, de 1º de março de 2018, que regulamenta a prestação de contas de adiantamentos e reembolso para as despesas com viagens de vereadores e servidores da Câmara e da outra providência, está em única discussão. Senhor presidente, eu tenho questionamento. Concedida a palavra ao vereador Joaquim. Essa palavra. Como eu recebi esse termo aqui da promotora que veio agora anexar a esse projeto que vai ser, eu queria estudar mais e ver o que é que a promotora, porque está havendo um substitutivo, né, e para analisar melhor essa resolução. Muito obrigado, eu vou falar. Concedida a palavra ao vereador Paulinho. Eu quero fazer um questionamento, porque nós somos 9 vereadores, por que só uma que ficou de fora? Então, eu peço também para esperar mais um pouco, porque nós temos que levar da outra lá, que não está, outro vereador, que não está. Porque lei não é para um, não, é para todos, ainda tem que levar, porque a gente... Se nós viajou, nós não viajou assim, sem falar nada com ninguém, não. Se nós viajamos, nós teve autorização. E eu não gastei nada a mais. E eu gosto, se eu economizo as coisas que é minha, dos outros dê mais. Agora, tem gente aí que fez a viagem abusada e nem lá foi, e tem uns que, pelo jeito que eu estou vendo, parece que não vai dar alguma coisa. Eu acho que tinha que dar. O certo disso aí é todo mundo devolver dinheiro, os 9 vereadores. Seja presidente, nós vereador, todo mundo devolveu esse dinheiro, porque nós vereador, nós não saímos aí andando aí à toa, não, e outro, se nós saímos, que nós estávamos com autorização,
Nós não vai sair assim, sem ordem de presidente, seja o que for, não. Se nós saímos, é porque eles concordou. Então, isso aí, todo mundo, nós temos que incluir todo mundo. E eu acho certo disso aí, por isso que eu sou contra. Eu acho certo disso aí, é todo mundo devolver o dinheiro que gastou. E agora em diante, saber que não pode estar gastando dinheiro desse jeito. Porque se nós gastou, porque nós entramos na casa e não sabia. Aí autorizou, vai viajar, né, para nós viajar. Fomos. E por quê? Obrigação de quem orientar nós? É o presidente que estivesse lá na hora. Então, ninguém não vai ficar de fora. Porque ainda vai chegar papel na promotora. Eu vou levar para a promotora, porque ninguém pode ficar de fora. Eu vou lá conversar com ela, porque não pode ficar ninguém de fora, não. Ficar rindo aí nas suas costas, não. Todo mundo, todos nós, 9, nós temos que estar lá, todo mundo junto. Porque ninguém não vai sair aí sendo uma cama igual. O senhor é presidente, obrigado a respeitar o senhor está lá. Eu vou fazer uma viagem, não vou falar para o senhor não vai conversar comigo, se devo fazer, se não devo fazer. Não, é lógico que o senhor vai me orientar. Agora, não vai ficar assim, não. Nós não vamos deixar isso aqui para outro dia. Nós lê isso aqui e nós vamos levar mais viagem para a promotora, porque não está todo mundo junto. Então, eu devolvo a palavra. Eu só vou falar o seguinte, quem responde pela Câmara é o presidente e, nesse caso, a mesa diretora. A mesa diretora foi convidada, aliás, o presidente, o assessor parlamentar, o assessor jurídico, o doutor Giovanni, nós já falamos aqui em outubro, para conversar não só esse assunto com a promotora, mas também vários outros assuntos, assim como o prefeito municipal, os seus assessores também foram convidados a ir lá. O assunto não é só esse. Tem vários assuntos, um momentinho, vereador, tem vários assuntos que foram tratados. Nós não estamos discutindo devolução, que o vereador fez errado, nem nada, não. Nós não estamos discutindo isso aí. A senhora pode ficar tranquila, a senhora não fez nada errado, o senhor tem certeza disso, e nem o presidente da época também autorizou a senhora errado. Se teve alguns vereadores que abusou, a senhora sabe muito bem quem, não sei citar nome, é outro caso. Isso aí está sendo investigado. Mas hoje, o que nós estamos fazendo é essa alteração na resolução que disciplina a maneira das viagens da Câmara, é porque a promotora recomendou algumas alterações, que são muito poucas, muito pequenas. Sabe? Foi recomendação da promotora. Até no dia que nós estávamos lá, pedimos que fizesse essa ata, e a promotora fez uma ata. Então, a promotora não está lá para receber todos os vereadores, ela recebe o representante. E depois disso, ainda foi a comissão de legislação, o vereador Guilherme com a vereadora Sandra e o Ricardo, né? Ainda foram lá para terminar alguns pontos que estavam em dúvida. Então, não há dúvida nenhuma mais. Hoje foi sanada essas dúvidas, dona Paulina, certo? Então, está tudo correto. Eu peço a palavra, presidente. Mas Você então... diga a palavra. Eu só peço aos vereadores... Eu estou com urgência no projeto do prefeito e outro da Câmara para votar pelo menos a urgência. Se às 18h30 não tiver, todos os dois projetos vão ficar para a semana que vem, depois, após 15 dias. Porque isso aí, eu acho que tinha que, já, desde o dia que foi levar, tinha levado todo mundo, porque não tem melhor do que os outros, não. Se gastou abusado ou não gastou, agora a pessoa não gasta, vai para as consequências, certo, concordo, isso aí é a coisa melhor que está fazendo, é corrigir os erros, porque eu concordo de corrigir os erros, mas tem que pôr todo mundo lá, os 9 vereadores do ano passado, tem que estar todo mundo, não é tirar um fora não, e nós temos que ver isso aí. Mas ela não está fazendo nada disso, viu, dona Paulina? Senhor presidente, não está lá. E por que que tem que ter? Não existe nada da legislatura passada, dona Paulina, e nem dessa legislatura. Está difícil. Eu vou passar a votação. Senhor presidente, eu passo a palavra rapidinho. Eu gostaria de passar a votação, senhor vereador. Mas eu quero fazer uma ressalva. Então fiquem todos à vontade. Com a palavra, novamente, o vereador Rafael. Novamente não, eu não fiz uso nesse momento, senhor presidente. Fique à vontade, vereador. Senhor presidente, eu só acho que na fala da vereadora, da maneira como foi colocado, está dando a entender que essa Câmara também está respondendo na Justiça por questões de diária. Então, eu acho que é bom esclarecer que nesta legislatura, que entrou a partir de janeiro de 2017, não tem nenhum vereador aqui respondendo por erros em relação à diária. Isso é bom esclarecer, porque depois essa reunião vai para a internet, o áudio vai ser disponibilizado no YouTube e a população pode fazer uma interpretação errada, achando que nós, vereadores que estamos aqui hoje,
está respondendo na justiça por diária, e nós não estamos. Felizmente, essa Câmara que hoje aqui está, eu acredito que foi a que menos gastou com diária na história de Alpinópolis, chegando a um total, se eu não me engano, de R$4.000 durante o ano todo. Durante o ano todo, e esse valor dividido para os 9 vereadores. Então, isso é mérito da Câmara, todos os 9 vereadores estão de parabéns pela consciência, pela responsabilidade que estão levando a coisa pública. Mas é importante fazer essa ressalva. Nós não estamos respondendo por nada junto à Justiça. Devolvo a palavra. Com a palavra, a vereadora Sandra Silveira. Presidente, o Rafael esclareceu, porque eu estava preocupada que ela estava citando vereador que não estava incluso, e não é nada a ver com a nossa Câmara agora, é a legislatura passada. Senhor presidente, Com a palavra, a vereadora Sandra Carvalho. É só para lembrar e frisar vocês. Inclusive, eu com o Guilherme até fez o questionamento para a promotora. Promotora, está mudando, por causa dessa audiência que teve, ela falou assim, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Passado é passado. A gente começou a conversar com o presidente desde o ano passado. É uma exigência do fórum que está exigindo. Põe uma coisa na cabeça de vocês. Passado é passado. Isso aqui é lei que ela pediu. Não tem nada a ver com a audiência que teve a semana passada. Devolvo a palavra. Presidente, eu vou deixar bem claro. Só um minutinho, vou deixar bem claro. Nós, vereador, mas do ano passado, não foi de agora. E nós, por quê? Que nós foi lá. O que aconteceu? A parte de administração, ninguém, vou tornar a repetir, ninguém saiu sem ordem de presidente nem presidente. Então, é isso que tinha que incluir todo mundo, não pode ficar ninguém de fora. É isso, e no meu questionamento, e acho bom a pessoa fiscalizar para não dar esse problema igual deu com nós, que isso é uma vergonha, precisar ir do fora, por causa de 1.000 e pouquinho, isso aí que você gastou muito, isso é uma vergonha para a Câmara e para nós, para mim não é vergonha, eu tenho vergonha, eu sinto envergonhado por causa de mixaria. Portanto, eu vou lá ver, eu quero pagar o meu, porque eu não quero sujar o nome por causa de dinheiro não, mas isso aí, o que aconteceu? Faz uma administração bem feita, porque está lá na Câmara, lá, deixa viajar, isso é uma vergonha, e está mais certo que é fiscalizar mesmo, já tinha passado da hora, isso aí já tinha que ser fiscalizado há muitos anos atrás, porque se a gente estava sabendo de coisa aí que não tem condições, então tem que fiscalizar sim. Devolvo a palavra, presidente. Vereadora, eu gostaria, a senhora parece estar tocando um assunto que não desse projeto de resolução. Só está falando sobre um processo, uma ação que a cidadã Divina Alda Brasileiro Santa entrou contra todos os vereadores da legislatura passada. Por quê? A vereadora, ela entendeu que tinha vereador abusando, começando a abusar, e logo de início a gente entrou. Mas naquela época ela entrou politicamente, por política. Eu estava com ela na época, nós entramos por política. Então ela colocou até o meu nome, ela sabendo que eu sabia que a senhora também não estava fazendo errado, mas por política ela entrou quando teve que colocar o nome de todos os vereadores. Então ela não está pedindo devolução disso aí também não, e nem juiz está mandando devolver nada não, porque está errado não. Deixa eu falar, dona Paulinho, o vereador, tem 3 vereadores sendo investigados. Só vai lá e conversa com a promotora, tem 3 vereadores sendo investigados. Esses vereadores são investigados da legislatura passada, porque ex-vereadores, eles estão sendo investigados, eu vi a pasta lá, inclusive, ela me mostrou, né, estão sendo investigados, mas nem ela ainda não terminou, porque entenderam, fizeram denúncia lá, que esses vereadores pudessem estar ultrapassando, né, os limites com as diárias. Tem nada a ver com esse projeto de hoje. Coloco em votação. Vereador Rafael Henrique. Vereador Rafael Freire, aliás, sua orientação. Que votem sim. Vereador Guilherme, sua orientação. Que votem a favor. Vereadora Paulino. Este é meu voto. Vereador Joaquim. Eu vou votar, eu vou justificar. O senhor está votando a urgência. Nós estamos votando o projeto de resolução. Esse substitutivo? Isso. Tá, eu vou votar contra esse projeto, porque eu acabei de receber esse termo da audiência. Como eu não analisei o substitutivo que foi distribuído agora, meu voto é não.
Vereador Guilherme. Sim. Vereador Antônio Carlos. Sim. Vereadora Sandra Silveira. Sim. Vereadora Sandra Carvalho. Sim. Vereador Rafael Freire. Sim. Vereador Mauro. Sim. O substituto do projeto de resolução número 007 de 1º de março de 2016, que regulamenta a prestação de contas, levantamentos e reembolsos para as despesas com viagens dos vereadores e servidores da outra providência, foi aprovado por maioria. São 8h30. Então, pauta para a próxima reunião, ainda eu não tenho a pauta, porque eu não sei os projetos, não deu tempo de votar as urgências, eu avisei os senhores vereadores que nós teríamos que terminar tudo antes das 8h30, já está passando alguns segundos, e nada mais havendo a tratar, declaro encerrada essa reunião. Falta 1 minuto. Senhor presidente, como o plenário é soberano, senhor presidente, como o plenário é soberano, eu estou pedindo para o senhor colocar o projeto prefeito em votação. Não, vereadora, a reunião está encerrada.